Queridos, nós vamos continuar e precisamos retomar o verso 36 de Mateus 24. Pretendemos, pela graça do Senhor, refletir sobre 4 pontos fundamentais até o verso de número 44. Mateus 24, 36 a 44. Podemos retomar a leitura de maneira responsiva. Convido os amados a lerem comigo. Eu lerei os versos pares. A igreja responde com os ímpares. E podemos ler juntos o verso 44. Mateus 24, 36 a 44. A palavra do Senhor diz o seguinte: Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Senhor nosso Deus, Deus querido, amado, Pai que revela toda a verdade, te pedimos em nome de Jesus que por sua graça instrua o coração do seu povo aqui e em todo lugar. Dá-nos que aprendamos a tua palavra, mas também, Senhor, que nos orientemos por esta palavra. É a súplica deste povo que se chama pelo seu nome, das tuas ovelhas, do teu rebanho, dos teus filhos, dos teus servos. Queremos, ó Deus, que o Senhor mesmo, pela tua palavra, por esta ferramenta poderosa, incline o nosso coração segundo o seu querer, Pai. O Senhor pode fazer isso. E nós queremos, nós pedimos, nós suplicamos, nós necessitamos que o Senhor faça. Em nome de Jesus. Amém. Quando olhamos para esta sessão, nós vemos que Jesus segue uma espécie de esquema de pensamento hebraico. É muito parecido com Gênesis no capítulo 1. Nós temos um relato, depois esse relato é expandido ou explicado, ou então ele é mostrado sobre um outro ponto de vista, Por exemplo, dos versos 3 até o verso 28, o Senhor vai descrever sinais da sua volta. No 29 ao 31, já vai dizer como será essa volta. Mas dos versos 32 a 35, ele volta a falar dos sinais que aconteceriam precedendo a sua volta. E dos versos 36 a 44, ele descreve novamente aspectos do momento da sua volta. Isso é muito comum no pensamento hebraico e às vezes nós também fazemos isso. Às vezes nós contamos uma história e depois nós retomamos ponto dessa história para esclarecer melhor. Não há uma repetição, como se Jesus estivesse falando de um evento, falou de outro, falou de um terceiro, falou de um quarto e a coisa fica meio sem sentido. O que há aqui é explicações. Então, do 3 ao 28 é retomado no 32 a 35. Do 29 ao 31 é retomado do 36 até o verso 44 e é sobre 36 a 44 que nós vamos refletir agora. No verso 36, como já foi mencionado, sobre a questão do esvaziamento, da kenosis do Senhor Jesus, ele deixa de exercer algumas das suas prerrogativas divinas, como acontece em algumas outras situações. Por exemplo, o Senhor, ele é onisciente, ou no caso de Jesus, ele é portador de um dom que os teólogos chamam de ubiquidade, pode estar em todo lugar. Porém, quando da sua encarnação, ele abre mão disso. O Senhor é todo suficiente, mas quando da sua encarnação, houve momentos que ele precisou de cuidados ou de ajuda, tanto como criança quanto como adulto. Ele precisou comer, ele precisou ser cuidado quando criança, e mesmo quando adulto, já após o batismo do Espírito Santo, nós podemos ver essa limitação, por exemplo, quando ao carregar a cruz foi necessário que Simão tomasse a cruz ali
Simão Cirineu tomasse a cruz e levasse até o lugar onde ele seria crucificado. Então não temos problemas quanto a isso. Mas os 4 pontos fundamentais que eu quero abordar aqui para nós colocarmos em prática no nosso dia a dia. Primeiro, o verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. O que eu quero destacar aqui vai chegar um dia. Este dia existe. Não é uma coisa que hipotética, uma coisa que talvez aconteça. O Senhor Jesus disse, mas a respeito daquele dia, ou seja, é um dia que realmente vai acontecer. É um dia que nós devemos considerar como uma data precisa. Um dia de 24 horas. O momento em que o Senhor vai pôr fim à história. Mas é um dia que vai acontecer. Homens e mulheres estarão cuidando dos seus afazeres das maneiras as mais diversas possíveis, indo para o trabalho, voltando do trabalho, comendo, bebendo, casando, festejando, planejando o futuro, tantas coisas, cultuando, tantas coisas poderão estar acontecendo, mas o fato é que este dia virá. O que isto é importante para nós? É que nós não podemos continuar vivendo, nós não podemos viver desconsiderando um fato histórico que se consumará em um tempo que nós ainda não sabemos qual. Jesus virá. A história terá o fim. Há um filósofo chamado Fukuyama que ele disse que a história já acabou e agora são só repetições. É normal que os filósofos falem bobagens. Muitos deles só falam bobagens, a maioria deles só fala bobagem. Porque Jesus disse que a história ainda não acabou. A história da redenção ainda está sendo escrita e ela só será consumada no dia em que o último eleito ouvir a mensagem do Evangelho, como nós já vimos aqui, no dia em que o Evangelho for pregado a todas as nações, e o Senhor Jesus diz, e então virá o fim. Haverá um fim. Então este é o primeiro ensino de extrema importância para nós cristãos. Este dia chegar. Esse dia chegará. E quando será esse dia? Não sei, o Senhor não quis revelar. Como já foi mencionado aqui mais de uma vez nas últimas semanas, é uma grande tolice tentar marcar o dia e a hora da volta do Senhor. Os próprios discípulos pensavam que Jesus voltaria antes que João, o evangelista, falecesse. Estavam equivocados. Depois, no século III, houve uma nova tentativa com um grupo chamado montanista, fracassou. No século XV ou XVI, final do século XV, início do século XVI, houve várias tentativas, desde Jerônimo Savonarola até um grupo de super espirituais anabatistas, falharam. No século XIX, início do século XX, final do século XIX, início do século XX, um outro grupo tentou, falhou. Se tiver alguém tentando agora, se tiver alguém dizendo que dia que o Senhor vai voltar, pode anotar o nome e dizer o seguinte, vão falhar. Vão falhar, porque o Senhor não revelou, Ele não está revelando e Ele não revelará até que esse dia chegar. Enquanto esse dia não chegar, ninguém saberá. Será como um relâmpago que se mostra do Oriente ao Ocidente. Todos verão, todos igualmente verão. Então, este será um evento cósmico, é um dia que acontecerá e do qual ninguém escapará. Será um evento cósmico universal. O Senhor retornará. Esse dia acontecerá. Esta é a primeira verdade. A segunda verdade está nos versos 37 até o verso de número 39. Diz assim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Do que esse texto está falando? Está falando de como os homens viverão, como os homens estarão vivendo. Esta é uma segunda verdade, fala sobre como serão as ações dos homens ímpios, imprudentes e insensatos. Como eles estarão vivendo? Como eles estarão agindo? Será exatamente como nos dias de Noé. Nós sabemos que Noé passou um período de tempo muito longo anunciando que viria o dilúvio. E anunciando, não apenas falando, mas com ações. E os seus contemporâneos, os seus conterrâneos, certamente achavam que Noé era um homem louco. Construiu uma arca daquela envergadura, daquele tamanho, num planalto, num lugar onde nunca, jamais havia tido uma inundação. Era loucura. E Noé dizia,
toda a terra será inundada. Vocês precisam se arrepender, vocês precisam consertar as suas vidas. Noé é chamado de pregoeiro de justiça, e ele anunciava, e ele pregava, e ele insistia. Ele era duplamente pregador, porque não apenas pregava no sentido de anunciar, mas estava ali pregando tábua naquela arca. E ainda assim, os homens continuavam fazendo ouvidos de mercador, eram moucos de ouvidos, não ouviam, não atendiam, viam e não acreditavam. Viram Noé construir o esqueleto da arca e não acreditavam, viram colocar as tábuas, fazer as divisórias, preparar as cocheiras para os animais e não acreditavam, colocar os alimentos para os animais ali dentro, cada dia mais próximo o dia que aconteceria a volta do Senhor e não acreditavam. Viram Noé entrar na arca e não acreditavam. Até que veio de Deus. E todos os incrédulos foram tomados. Quando a Bíblia fala que eles comiam e bebiam, significa que estavam buscando a satisfação dos seus apetites carnais. O que muita gente faz. Vive normalmente como se o dia do Senhor não fosse voltar. Isso não quer dizer desonestidade, nem sempre. Impiedade quer dizer desonestidade. Eles não tinham temor de Deus, eles não serviam ao Senhor, mas é possível que ali houvesse gente trabalhadora, honesta, dedicada, mães de família que cuidavam dos seus filhos, mas não atentaram para a palavra, não tinham a justiça que vem da fé. E todos foram tomados. Sem exceção, todos foram tomados. Casavam-se e davam-se em casamento. Óbvio que não é para que as pessoas deixem de casar hoje, mas essa expressão aqui dá a ideia de que alguém que vive despreocupadamente, vive fazendo planos para longos dias, sem levar em consideração que o anúncio da volta do Senhor é cada vez mais iminente. Como era nos dias de Noé, dizia, está chegando o dia, virá o dilúvio. E as pessoas continuavam vivendo sem se preocupar, continuavam pensando a longo prazo, cometendo o equívoco de desconsiderar a pregação que era feita. As ações dos homens imprudentes e insensatos. Comiam e bebiam buscando satisfazer aos seus desejos e necessidades. Casavam-se e davam-se em casamento acreditando que não haveria o dia do juízo. Mas, como já vimos, esse dia chegou. E aqueles que vivem da mesma maneira hoje, vivendo como se o dia do juízo do Senhor não virá, também serão tomados igualmente. Também serão levados para julgamento ou serão levados pela morte. Esta é a segunda verdade. Primeiro, o dia do Senhor virá. Segundo, os homens continuarão vivendo na sua iniquidade. O ímpio continuará vivendo na prática da impiedade. O incrédulo continuará se orientando pela sua incredulidade. O materialista continuará se orientando pelos valores deste mundo. Mas há uma terceira verdade, versos 40 e 41. Então, 2 estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Terceira verdade, o dia da volta do Senhor será um evento de julgamento. 2 estarão no campo. A ideia aqui são de 2 pessoas caminhando juntas, 2 pessoas que concordam uma com a outra, 2 pessoas que consentem em fazer a mesma coisa. Assim como também 2 estarão trabalhando no moinho, 2 estarão fazendo a mesma atividade e uma será tomada e deixada a outra. A ideia que nós temos aqui, o que nós temos aqui sendo expresso é: o dia da volta do Senhor será um dia de julgamento inescapável. Não importa onde esteja, no campo ou no moinho, em casa, no clube, no trabalho, passeando, não importa o que esteja fazendo, dormindo, não importa. Todos serão chamados para a prestação de contas. Não será mais tempo de ajustes. Não será mais tempo de justificativas. Quando se fala de prestação de contas, nós não estamos falando de justificativas. Nós estamos falando simplesmente de receber um veredito. Nós estamos falando que aqueles que vivem como se o Senhor não fosse voltar, serão tomados para juízo. Serão colocados numa situação de condenação. Já falamos sobre isso aqui outro dia.
Muitos deles, ricos, nobres, poderosos, que vivem nos palácios, procurarão as fendas dos montes e desejarão que os montes lhes caiam sobre a cabeça, porque é melhor isso do que o juízo, do que a ira do Cordeiro. Será um dia de julgamento para os ímpios. Será um dia de condenação. Será um dia de sofrerem a ira do Cordeiro. Não haverá tempo para ajustes, não haverá tempo para justificativas, não haverá tempo para arrependimento, não haverá tempo para súplica de perdão. Você pode ver isso, por exemplo, quando o Senhor, através do profeta Isaías, chama as pessoas para que se arrependam, para que busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Mas no livro de Provérbios é dito que o Senhor virá com ira, porque ele clamou e não ouviram, buscarão, mas não o acharão, não haverá mais tempo. Esta é a terceira verdade que o Senhor Jesus está expressando aqui. Dizem que o Senhor Jesus é todo amor e não julga. Ele está dizendo, eu vou julgar. Ele está dizendo, eu vou fazer a mesma coisa que fiz nos dias de Noé. Assim como nos dias de Noé morreram, foram julgados e condenados, aqui também serão julgados e condenados. Ele amou, mas ele é justo. Ele é fiel a si mesmo. Ele não pode deixar de cumprir aquilo que ele disse que faria. Qualquer doutrina que negue a justiça de Deus, qualquer doutrina que negue a ira do Cordeiro é doutrina satânica, é enganação, é mentira, é coisa do diabo. Porque chama Jesus de mentiroso. Jesus diz, eu vou julgar, eu voltarei como juiz, eu sou o juiz de toda a terra e julgarei com equidade. E o texto diz que nos dias de Noé são os ímpios que são levados. Veja no verso 39. As pessoas viviam despreocupadamente, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, diz o verso 38, e não perceberam. Senão, quando veio o dilúvio, verso 39, e os levou a todos. Aí ele completa dizendo assim, da mesma maneira, quem foram levados? Os ímpios. Da mesma maneira será também a vinda do Filho do Homem. Aqueles que serão tomados para juízo, para julgamento. É o que o texto está dizendo. Jesus vai estar dizendo aqui que o que aconteceu nos dias de Noé se repetirá. Os ímpios serão tomados para julgamento. Eu sei que há uma visão de que a ideia de tomado aqui é que vai estar o piloto pilotando o avião. Tem até uma música muito famosa, né? O mercado está vazio e etc. E vai estar pilotando o avião de repente e o piloto que é crente desaparece e o avião cai no chão. Os ímpios serão tomados. É o que o texto diz. Como foi nos dias de Noé. Creio que de maneira simples, poderíamos abordar isso no estudo mais longo, mas de maneira simples é o que o texto está dizendo. E aí partimos para a quarta verdade. 42 a 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Veja só, nos versos 37 a 39, é dito que as pessoas comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Quando olhamos para o verso 42, pensamos, então aqui as pessoas não comem, não bebem, não casam e não se dão em casamento? Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que nós precisamos fazer três coisas. Primeiro, vigiar. Precisamos estar atentos aos sinais. Precisamos estar atentos à maneira. Um dos sinais, ou alguns dos sinais que foram mencionados antes é a apostasia, o amor esfriando, pai contra filho, enfim, todos aqueles sinais anteriores, nós devemos ficar atentos. E vigiar tem o sentido de cuide para que não caia. Lembra quando Jesus está, nos últimos momentos, ele sai para orar com os discípulos e voltam, eles estão ali cochilando, e ele diz, olha, vocês devem vigiar e orar, vocês devem ficar atentos. A ideia é, fiquem atentos para que vocês não caiam nos mesmos erros. Estejam atentos para que vocês observem os sinais do tempo e continuem pensando, olha, precisamos manter a fidelidade porque o Senhor está às portas. Precisamos ser fiéis. Vigiar e orar. Oração significa dependência. Significa que eu jamais estarei por mim mesmo pronto para o dia da volta do Senhor. Não há justiça em mim, mas a dependência do Senhor. Eu oro dizendo, Senhor, eu quero estar pronto no dia que o Senhor voltar. Eu quero que no dia que o Senhor chamar os seus à sua presença gloriosa, eu esteja de fato contado, eu seja contado de fato entre aqueles que lavaram as suas vestiduras, não com sabão, não com, enfim, produtos de limpeza, mas que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eu quero que a perseverança que há no meu coração seja fruto da ação do Teu Espírito Santo, dizendo para mim o tempo inteiro, você é filho de Deus, então viva como filho de Deus.
Vigiar para não deixar de perceber os sinais de que o Senhor está às portas. Orar para não acreditar que sou eu que sou capaz de garantir a minha santidade ou a minha salvação. E aí ele conclui. Ele fala de um pai de família. O que um pai de família faz, meus queridos? Antes de mais nada, é alguém que casou. A mãe é alguém que foi dada em casamento. O que um pai de família faz? Ele administra a sua família. Isso significa dar mantimento aos seus filhos. Não quer dizer que os crentes não comem, não bebem, não casam, nem se dão em casamento. Mas significa que eles administram todas as dádivas de Deus para a glória de Deus. A sua vida é para a glória de Deus. Ele cuida, ele trabalha, ele come, ele bebe. Tudo que ele faz, segundo o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, faz tudo para a glória de Deus. Faz tudo como se estivesse, e o texto vai continuar falando justamente sobre isso, ele faz tudo para que no momento em que o Senhor voltar, esteja ele fazendo o que ele estiver fazendo, o Senhor diga, eis aqui um servo fiel, eu o encontrei servindo com fidelidade. É o que o texto vai continuar dizendo, quando ele fala a partir do verso 45, que nós não vamos ler hoje, vai ficar para o nosso próximo estudo. Percebem que não é o que você faz, mas como você faz, o propósito com o qual você faz, para a glória de quem, para a satisfação de quem você faz. Veja que coisa impressionante, o dia do Senhor virá, é inescapável, é um evento cósmico, todos estarão nesse dia. Segundo, os ímpios viverão para satisfação, continuarão vivendo para a satisfação dos seus interesses. Terceiro, o Senhor separará ímpios de justos. Os ímpios como bodes para a condenação. Os ímpios como joio, primeiro, para o fogo. Os justos como ovelhas para o aprisco. Os justos como trigo para o celeiro. E os justos, enquanto esse dia não chega, devem viver vigiando, orando e fazendo tudo para a glória de Deus. Muitas vezes nós pensamos em escatologia como um negócio de outro mundo, de um tempo distante, inacessível, incompreensível. Isso é escatologia. É o viver aqui, agora, já experimentando as delícias e as prerrogativas e as leis do reino celeste. Isso é a boa escatologia. Sem ficar preocupando com significados esotéricos e esquecidos. É o que o Senhor Jesus está dizendo. O meu dia chegará. Eu vou voltar. Os ímpios serão surpreendidos na prática da iniquidade. E serão julgados por isso. E os justos serão abençoados porque serão encontrados na prática da fidelidade. Simples e abençoador. Que o Senhor nos ajude a vivermos agora com os olhos fitos na eternidade. Que o Senhor nos ajude a percebermos os sinais e vivermos com fidelidade. Vamos orar? Bondoso Deus, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, que é doce, que é agradável, que é satisfatória. Pai, nós queremos sempre, em todo o tempo, conhecer tudo quanto o Senhor revelou, mas não permita que o nosso coração se enche de ímpia curiosidade para querer saber aquilo que o Senhor disse que compete exclusivamente ao Senhor. Não deixa também que sejamos preguiçosos em não querer saber o que o Senhor ensina, para que não sejamos considerados maus e negligentes. Obrigado, Deus, por este momento de reflexão da tua palavra. Te agradecemos. Em nome de Jesus.